para isso é necessário saber manejar. É uma arma, né? A armadura, lá de Efésios 6, tem escudo, tem as armas, como falar, as armas de ataque, as armas de defesa, e a espada, ela é uma arma. Agora, para que ela possa agir em nosso benefício, em nossa defesa, nós temos que saber manejar. Nesse caso, as ordens do coração, se não estiver puro, ordenará execução de trabalhos que sujam as mãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, cá estamos, né? Cá estou eu, como eu gosto de falar no português bem dito, casa do nosso irmão Paulo, da irmã Arlete, dos seus filhos, e glória a Deus por isso. E como eu sempre falo mais uma vez, tentando trazer aqui, meditar um pouco na palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar num versículo muito pouco lido na Bíblia, que quase ninguém leu, que a gente vai falar sobre o amor, basicamente, um ato de amor. Eu gostaria até de dizer que talvez o primeiro amor, né? Todo mundo, quando a gente fala no amor que Deus tem com relação à humanidade, com relação ao homem, a gente já corre para o capítulo 3, né? E então vamos abrir o capítulo 3 de João. Não, de Gênesis. Todo mundo corre para o capítulo 3, nós também vamos para o capítulo 3, só que o capítulo 3 de Gênesis. Você foi boa. Gênesis 3, versículos 22 até o 24. Apenas, somente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou para fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Amém. E aí, onde é que está o amor nisso? E onde é que está o amor? Aí. Quando a gente lê esse capítulo inteiro de Gênesis, capítulo 3, a primeira construção, pelo menos na minha mente, a primeira construção que vem na mente a respeito de Deus, que nós temos, que pelo menos eu tive, é de um Deus amoroso? Não, é de um Deus punitivo. Né? Quando se lê esse capítulo 3, quando não temos contato da Bíblia ainda, não conhecemos a Bíblia, a primeira coisa, a primeira construção em relação a Deus que vem na mente é de um Deus punitivo. E até hoje a gente encontra pessoas que na maioria que tem uma resistência muito grande com Deus, porque vê um Deus como um Deus que pune, um Deus que traz sentenças, né? E se a gente começa... E por que as pessoas pensam isso? E a nossa mente, ela é desse jeito realmente. Ela se precipita a julgar antes de ter todo o conhecimento e todo o entendimento daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente
quando muitas vezes a gente pega uma conversa pela metade e a gente já tem uma opinião formada, ou forma uma opinião só do que você ouviu, sem ter o contexto. E principalmente quando a gente chega ali, salvo engano, a partir do versículo 13, Deus vai começar a relatar uma série de sentença e de maldição. Vai dar sentença para o homem, vai amaldiçoar a serpente, vai amaldiçoar a terra, dá sentença para a mulher, vai dar sentença para Adão. E nada de bom nisso daí. E aí eu pergunto novamente, e cadê o amor? E cadê o amor que eu fiz os irmãos até achar que seria João 3,16? Mas o amor está aqui, gente. O amor está aqui. E essa série de sentenças e essa série de maldição, né, tudo isso culminou em quê? Na expulsão de Adão do jardim do Éden. E exatamente aí onde entra o amor. No momento em que Adão e Eva são expulsos do jardim. A verdade é que, ao expulsar Adão e Eva do jardim, Deus demonstrou uma grande atitude de amor. E por quê? Porque guardou toda uma humanidade, a humanidade de uma sentença irrevogável. Nós vimos que a partir do versículo 13, Deus começa a dar sentença para o homem, Deus começa a dar sentença para Eva, Deus começa a dar uma sentença para a serpente, mas o que Deus fez? Ele guardou toda a humanidade de uma sentença irrevogável. Vejamos, o que havia de mais importante no jardim? O que tinha de mais importante no jardim? O homem, certo? A criação, vamos dizer assim, a pérola, a maior criação, a última a ser criada, e o que de mais importante havia no jardim. E depois dele, o que de mais importante havia no jardim? Pelo menos dentro da minha concepção. A árvore da vida, que nem foi mencionada ao homem quando foi criado. Deus colocou tudo para que ele ficasse à vontade, com exceção da árvore do bem e do mal. Mas era o que de mais importante havia ali. Então, se o homem era o mais importante, a árvore da vida, vamos dizer assim, entre aspas, o segundo mais importante, qual a primeira atitude de Deus depois de expulsar o homem? Qual foi a primeira atitude que Deus teve depois de expulsar o homem? Proteger a árvore, guardar, completo? Proteger a árvore, certo? Não. Na verdade, não. A primeira coisa que Deus fez foi colocar querubins para guardar o caminho. Querubins e uma espada flamejante para poder guardar o caminho da árvore da vida. Não para guardar a árvore, para guardar o caminho. O que nós lemos agora há pouco. Por quê? Porque quando se guarda algo, se guarda por dois motivos. Primeiro, para proteger aquilo que é guardado, ou para proteger alguém daquilo que foi guardado. Você tem... Monique já está na adolescência, mas você tem mais duas crianças pequenas aqui. E quando a gente vê muito em propaganda, remédio, alguma coisa que pode ser nocivo à saúde, o que pede? Para que se guarda em lugares altos, lugares onde a criança não se possa alcançar, para que ela não venha a ingerir e venha a passar mal. Concordam? Verdade. Ou discordam? Verdade. Então, essa
a partir do momento que esse caminho ele foi guardado com essa intenção. Não de guardar a árvore da vida, mas de guardar o homem de comer da árvore da vida. Lembra que eu falei lá atrás que o amor de Deus, ao expulsar o homem, foi tão grande que evitou o homem de ter uma sentença irrevogável. Esse foi o grande amor de Deus. E o que ele guardou de verdade foi o homem e não a árvore da vida. A verdade é que os querubins e a espada flamejante estavam guardando o caminho da árvore da vida para proteger o homem. Ao ser criado, ao contrário de que muita gente pensa, e eu pensei isso durante um bom tempo, porque a gente, como diz o pastor Cleito, a gente lê, mas a gente não lê direito, e a gente tem ensinamentos errados, porque as pessoas talvez não leem direito, e a ideia que eu tive do homem é que o homem, quando foi criado, ele foi criado dentro de uma condição imortal. Mas o próprio texto que a gente leu diz que não, que ele foi expulso para que não tomasse do fruto da árvore da vida, comesse e vivesse eternamente. Então o homem, ele era mortal. E eu passei muito tempo da minha vida achando que o homem era imortal. Eu tenho até uma frase, continuo falando, que geralmente diante de uma morte eu costumo falar: por que é tão dolorosa? Porque o homem não nasceu para morrer. Mas isso não quer dizer que ele era imortal. Ele iria adquirir a condição da imortalidade a partir do momento que ele tomasse e comesse o fruto da vida. Se ele fizesse isso fora da condição de pecado, uma maravilha. Mas dentro da condição de pecado, uma sentença irrevogável. Cadê? Então, agora, para o homem caído, o caminho guardado não levaria mais para a vida eterna, mas para a morte eterna. Árvore da vida que pode trazer uma sentença de morte. A árvore é de vida, mas pode trazer uma sentença de morte. Por quê? Não porque ela, por si só, é danosa, mas por conta da condição do homem. O veneno não está na árvore da vida, mas está na condição caída do homem. Então, mesmo não sendo algo ruim, agora é nocivo. Ou é nociva, no caso da árvore, a saúde do homem, a vida do homem. Então, por amor, Deus, ao expulsar o homem, foi por amor que Deus expulsou o homem do jardim para poder evitar que ele tivesse uma sentença irrevogável. Se Adão e Eva comessem da árvore da vida, o homem sairia da condição de mortal para a vida eterna. Porém, dentro, como já foi falado, de um contexto de pecado. E o que isso significa? Que dentro dessa condição de pecado, quando o homem foi criado, antes disso tudo, o que Deus falou para ele? Sede fecundo e procriado. O homem iria entrar dentro de uma condição de imortalidade com a semente da fecundidade. Então, nele, toda a humanidade estaria condenada. Todos na mesma condição que os anjos caídos, sem direito à redenção. Olha o tamanho do amor de Deus em expulsar o homem do jardim da vida. E muitas vezes a gente não consegue mensurar o que Deus faz em nosso favor. E nós só conseguimos enxergar que as promessas estão demorando, que Deus não me ama, porque a grama do vizinho sempre está mais verde do que a minha.
Se Adão e Eva comessem da árvore da vida, como receber a redenção? Já que não podiam, neste caso específico, olhem só, contar ou ter a morte por aliada. A morte que foi complicada na primeira vez, foi danosa, agora ela passa a ser uma aliada. Não poderia contar ter a morte por aliada para serem lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A profecia contida no versículo 21 de Gênesis 3, que nós não lemos, mas está lá, não poderia ser cumprida. Quando Deus faz vestes, né, de pele para poder vestir o homem. E ali já se fala da morte e o derramado do sangue de Cristo para poder trazer a redenção do homem. Aí sim, João 3,16 já estava apontando. Essa profecia não iria poder ser cumprida se o homem tivesse comido da árvore da vida. Ia ser aquela sentença irrevogável que eu falei, por conta disso, a condição de pecado dentro de uma questão de eternidade. Ao estender a mão e tomar o fruto do bem e do mal, o homem perdeu o direito de confirmação de uma aliança eterna ali mesmo no jardim. Então, quando ele tomou, ele perdeu o direito da confirmação de uma aliança eterna com o Pai ali no jardim. Qual seria essa confirmação? Quando seria essa confirmação? A partir do momento que ele comesse do fruto da árvore da vida. Mas dentro de uma condição de santidade. Não comeu, venceu ali o diabo, quando ofereceu o fruto da árvore da vida. E aí depois de vencido, comer do fruto da árvore da vida, e aí já não seria mais, vamos dizer assim, entre aspas, um veneno. E sim, o alimento que iria fazer com que nós estivéssemos eternamente na presença do Senhor. Dentro dessa questão, nós, como imagem, tendo a imagem e a semelhança de Deus, nós temos que refletir esse amor que Deus demonstrou ao homem e trabalhar para que, assim como Deus trabalhou para que a gente não embrenhasse pelo caminho, né, de chegar a um fim onde nós teríamos uma morte eterna, nós também temos que refletir esse amor para fazer com que muitas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, vamos colocar dessa forma mesmo, nós sabemos que tem, e muitas vezes nós mesmos que estamos aqui na frente, estamos dando passos a caminhos, a passos largos para caminhar para o inferno, e às vezes a gente não tem percepção disso. E por que muitas vezes nós não temos percepção disso? Porque estamos distante do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. E a gente está tão empolgado com aquele fim que a gente não consegue enxergar e nem ouvir nada que está ao nosso lado. Então a gente também tem que refletir esse amor do Pai. E que amor é esse? Nós já falamos, né? Mas é o mesmo amor de quando Adão e Eva estavam no jardim, é o mesmo amor de quando eles já estavam fora do jardim, era ser expulso, e é o mesmo amor até os dias de hoje. Que ao colocar querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, Deus nos mostra ensinamentos profundos nesse desenvolvimento. Ao colocar os querubins e a árvore, e a espada flamejante, incandescente, a espada de fogo,
E eu acho que é interessante que em muitos filmes que a gente vê, desenhos animados, sempre tem a representação da espada de fogo, né? O diabo copiando, sempre copiando as coisas que Deus faz. Coloca então, esse é o amor que coloca querubins e a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Deus nos mostra ensinamentos profundos, como eu falei, né? E ele repete isso daí por toda a palavra. Primeiro, que ensinamento é esse? Que nós podemos contar com Deus o tempo todo. Podemos contar com Ele o tempo todo. Primeiro que tem lá escrito que ele colocou querubins, né? Então ele determinou os querubins, inclusive até os dias de hoje, ali naquele momento, para guardar o caminho da vida, e até os dias de hoje para nos proteger constantemente. E como é que eu posso afirmar isso? Salmo 91, não precisa abrir, nos versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Observa que caminho está entrando o tempo todo. Guardar o caminho. Deus estava ali para guardar o caminho e não a árvore da vida. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E também, quanto à espada flamejante, a espada representa o quê? A palavra de Deus, as Escrituras, né? E a gente pode provar isso também em Efésios 6:17, a parte B, mas vamos pegar ele por inteiro, porque sem o contexto fica ruim. Tomai também, ou sobretudo, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada flamejante, ela também representa a espada de Deus. E essa espada é o quê? Ela é uma arma que nos foi entregue com o propósito de nos guardar e livrar-nos do caminho do mal. Querubins e a espada também. Para isso é necessário saber manejar. É uma arma, né? A armadura, lá de Efésios 6, tem escudo, tem as armas, como falar, as armas de ataque, as armas de defesa, e a espada, ela é uma arma. Agora, para que ela possa agir em nosso benefício, em nossa defesa, nós temos que saber manejá-la. Senão, vier alguém com outra espada, como foi Golias, uma espada daquele tamanho, a arma que Davi tinha era uma funda, sabia manejá-la muito bem e detonou com Golias. É assim, nós temos que ter habilidade com essa espada. O fogo flamejante representa o Espírito de Deus. A espada representa a palavra. O fogo representa o Espírito de Deus. Dentro de tantas representações que o Espírito tem, vento, água, o fogo é um deles também, né? Representa Atos 2, 3 e 4. E lá apareceram a eles, quando os discípulos estavam reunidos, 50 dias depois da morte de Jesus, lá no Pentecostes, né? E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. Então, o fogo flamejante representa o Espírito Santo de Deus, que é aliado à espada, que é a palavra, que é o verbo da vida, que é o próprio Cristo, e aí que tudo isso à disposição simplesmente para nos guardar. Que amor é esse? Aleluia. Também nos ensina no versículo 19 de Gênesis, que no suor do rosto comerás o teu pão. E no versículo 23, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden
a fim de lavrar da terra de que fora tomado. Então, outro ensinamento, lavrar a terra e suor do rosto. O que isso quer dizer? Representa o esforço que o homem vai ter dali por diante para poder retornar à presença do Senhor Deus. Não foi a oração que você fez hoje, no início aqui, que nós temos que estar aqui não por estar e vir aqui, se não for com o sentido de buscar a presença do Senhor, não teria validade nenhuma. Então, o significado de lavrar a terra e o esforço que vai derramar suor do rosto é o esforço que o homem vai ter que fazer para buscar a presença do Senhor. E alguém pode dizer, mas o preço já foi pago. O preço é pago. Mas nós vamos ter que nos esforçar para entrarmos na presença dele. E porque a própria palavra diz, não anotei aqui, mas que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. E esses versículos aqui, eles vão trazer essa denotação de que o homem agora vai precisar se esforçar para entrar na presença do Senhor. Detalhe, depois que nós entrarmos na presença do Senhor, aí vai ser só maravilhas, né? Mas mais difícil do que entrar na presença é se manter na presença. Que quando estivermos na presença, antes de entrarmos, vamos ter muitos ataques, mas depois que a gente entra na presença do Senhor, esses ataques são redobrados. Os inimigos são multiplicados. E aí até parece que eu estou... Não venham para cá não, porque se a vida de vocês já não está, já está complicada de tantos ataques, quanto mais me aproximar de Jesus, mais ataques. Não foi o que Cleiton orou aqui agora há pouco, que no mundo tereis aflições? E é, vamos dizer assim, uma profecia que se cumpre todo dia, o tempo todo e toda hora, né? Então, isso vai representar o esforço que vamos ter para poder entrarmos e permanecermos na presença do Senhor. É igual, por exemplo, eu gostava de falar muito do time de vôlei do Brasil dos anos 90, que ali começou a crescer e era quase que imbatível. Mas mais difícil do que ele chegar lá foi permanecer lá. Ele permaneceu por alguns anos, depois continua um time muito bom, mas nunca mais voltou àquele patamar, porque às vezes, em determinadas situações, é mais difícil permanecer no topo do que chegar lá no topo. Você tem que redobrar, porque o que acontece quando você está no topo? Quando você está querendo chegar lá no topo, estamos caminhando aqui lado a lado. Eu, Paulo, Cleito, todo mundo. Então, nós temos um parâmetro. Quando você está no topo, você não tem parâmetro. Quando você está na presença do Senhor, não que a gente não tenha parâmetros nesse caso, porque o próprio Deus, ele é o parâmetro. Eu estou falando com relação ao esforço que a gente vai fazer. Quando você chega, a tendência é o quê? Dar uma relaxada. Mas, nesse caso espiritual, tem que se esforçar mais ainda. E Provérbios 4:24, para poder retornar à presença do Senhor, diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. E a boca fala o quê? Fala do que o coração está cheio. Não é? A boca não fala, não é do que o coração está cheio? Eu já falei aqui. Eu pulei, né, na realidade. Pulei Gênesis 3. A espada flamejante. Passei por lavrar a terra, mas eu pulei um tópico aqui. Ensinamento do versículo 18. Gênesis 3. Não, pulei não. Exatamente, pulei. Aquela pauta para o Cleito cortar depois. Outro ensinamento que Gênesis 3 traz é com relação à terra, a essência do homem que agora produzirá espinhos e cardos, né? E aí, o
que é cardo? Planta espinhosa, somente isso, lá no versículo 18. E o que isso quer dizer? Que o homem que agora, ele é essência da terra, e lá no versículo 18 vai dizer que a terra vai produzir espinhos e plantas espinhosas, né, cardos, ou esqueci outra versão que tem lá, ela vai apontar para o coração do homem. Vai apontar para o coração do homem. E o nosso coração hoje, ele é enganoso e enganador. Qual é a diferença? Enganoso, porque ele vai enganar a mim mesmo. E enganador, porque vai enganar o Paulo, que caiu na besteira de confiar em mim. Então, o coração do homem, ele é enganador e ele é enganoso. Ele vai trair tanto ao seu dono, quanto aqueles que estão ao redor para conseguir o que ele quer. E que agora deverá ser cuidado e guardado. A árvore da vida, não guardou-se o caminho para que não chegasse na árvore da vida? Então nós, como corpo inteiro, é como se fôssemos o caminho, que vamos ter que cuidar de nós, mas com mais cuidado ainda o coração, que é o que deve ser guardado. Sobre Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem fontes de vida. Mas também mata também. Então, agora sim, Provérbios 4:24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade de lábios, pois a boca fala do que o coração está cheio. Deus vai nos dar o meio para que a gente consiga cuidar desse coração. E que meio é esse? Ele já nos deu lá, quando expulsou o homem do jardim, a palavra e o seu espírito. Cabe tão somente a gente se esforçar. Agora é com o suor do rosto. E trabalhando na terra. Terra negando o pão. E aí Salmo 24, 3 e 4 vai dizer: quem subirá? Aproveitei daquela semana, da semana passada, né? Quando você pediu para fazer a oração inicial, que eu trouxe isso aí, eu falei, até então não estava aqui, falei, vai cair como uma luva. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Quem não entrega a sua alma à falsidade e jura dolosamente. E não jura, nem jura dolosamente, né? E como eu falei, as mãos representam um instrumento. E como todo instrumento está ali para executar tarefas específicas. Cada instrumento tem uma tarefa específica. Mas a gente já ouviu desde sempre dizer que a ferramenta mais completa que nós temos é a mão. Funciona como chave de fenda, funciona como alicate, funciona como cavador, dependendo da terra mais macia, e funciona como uma outra infinita chave de boca, com uma outras infinitas ferramentas. E nesse caso, né, as mãos representa e quem é que vai subir ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar. Nesse caso, as ordens do coração, quem tem mãos limpas e coração puro, né? Nesse caso, as ordens do coração, se não estiver puro, ordenará execução de trabalhos que sujam as mãos. Então, o coração, ele tem que ser bem cuidado, para que o coração esteja puro e não dê ordens às mãos para que façam serviços que sujem as suas mãos. Então aí não vai ter mão limpa, não vai ter coração puro e não vai subir ao monte e estar na presença do Senhor. Cabe a nós manter o coração puro. De que forma? Pela espada flamejante, ou seja, pela palavra e pelo Espírito. Sempre pela palavra e pelo Espírito, que foi o que o Senhor colocou lá, juntamente com os querubins que nos guardam para que não tropecemos em alguma pedra, né? E guardem o nosso caminho. E Josué 1:8
vai falar bem disso. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, novamente o caminho, e serás bem-sucedido. Então, a questão, desde o início, não é a árvore da vida, é o caminho que o homem toma. É o caminho que o homem toma. E o caminho que ele tem que tomar não é um caminho que vai levá-lo a um caminho de morte. Ele tem que tomar um caminho para levar a um caminho de vida. E observa que o nome da árvore que ele está impedido de tomar e de comer é uma árvore de vida. O que isso quer dizer? Que em muitas situações a gente vai ver que algo que aparentemente é bom para a nossa vida, e eu vou ali porque eu tenho certeza que isso é bom, vai ser danoso. E se não for pela orientação do Espírito, da espada flamejante, do Espírito e da palavra, nós não vamos reconhecer isso nunca, esse caminho que vai nos levar à condição de morte. Porque o próprio nome, ele já diz muito, árvore da vida. Então eu vou comer, porque comendo dela, eu vou ter vida eterna e vou ficar na presença do Senhor a vida toda. Não. Morte eterna e não vida eterna. A espada flamejante, que se voltava a todos os lados, em algumas versões revolvia, também significa esquadrinhar. E guarda esse nome. Revolvia também significa esquadrinhar. Para guardar o caminho, né, a espada flamejante que se voltava por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida, Gênesis 3, 24b, agora ela está se transformando também em Salmo 139, 5, que para guardar o caminho da vida, lá em Gênesis 3, agora me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe as suas mãos. Salmo 139, 5. Como que essa espada e esse fogo flamejante não é verdadeiramente o Espírito e a palavra do Senhor? Então, de Gênesis 3, passa para Salmo 139, 5. Me cercas por detrás e por diante, e sobre mim me pões a mão. E aí vamos ler o Salmo 139, de 2 a 5, e depois de 23 a 24. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras... Vocês vão abrir? Então vamos de novo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda, a palavra que não chegou à minha língua. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. E o 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E esse caminho eterno não é o caminho da árvore da vida enquanto estamos na condição de pecado, na condição caída. O caminho da árvore da vida, naquele momento, se tornou no caminho do mal. E teve que, por amor, ser interditado. Esse amor nos abriu um novo e vivo caminho, que está escrito lá em Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, aleluia, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
pelo derramar do seu sangue. Amém? Senhor, te louvamos, te glorificamos, te damos graças, porque verdadeiramente o Senhor tem nos mostrado, Pai amado, o Senhor tem tido misericórdia de nós, fazendo com que nós venhamos a cada dia, Pai amado, buscar a Tua presença, buscar a Tua palavra, e através da Tua palavra e através do Teu Espírito, Pai amado, que somos guardados constantemente e que como se não bastasse simplesmente a Tua palavra, o Teu Espírito, que é a Tua própria presença, que muitas vezes, Pai amado, não conseguimos perceber, apesar do Senhor estar o tempo todo, Pai amado, nos chamando a atenção. O Senhor ainda coloca anjos para guardar o nosso caminho, para que, Pai amado, possamos ver que caminho a ser tomado e que não venhamos a tropeçar em pedras. É bem verdade, Pai amado, que no decorrer das nossas vidas, nós, Pai amado, não poderemos perceber ou poderemos saber a quantidade, o tamanho dos livramentos que tivemos em nossa vida. Tão somente, Pai amado, por conta do Teu amor, que muitas vezes, Pai amado, é necessário que o Senhor nos coloque em uma situação que aparentemente, Pai amado, não é agradável, como foi expulsar, Pai amado, Adão e Eva do jardim da vida. E todos, na grande maioria, Pai amado, pelo menos a um olhar primário, tem o Senhor como um Deus punitivo, um Deus cruel, um Deus rude, que simplesmente poderia mudar tudo isso. Mas o Senhor tem princípios, o Senhor tem regras. E assim como o Senhor, Pai amado, observa cada uma delas, o Senhor também quer que nós venhamos a observar. Tudo isso, Pai amado, para estarmos diante de Ti, na Tua presença. Que o Senhor verdadeiramente, Pai amado, venha sondar os nossos corações. Que o Senhor venha nos mostrar, Pai amado, todo o caminho mau que existe, Pai amado, à nossa frente. Que o Senhor venha nos cercar por detrás e por diante, Pai amado. E que em todos os dias da nossa vida, também como foi orado aqui, Pai amado, pela pastora Dilene, no início do culto, que possamos buscar, Pai amado, uma coisa te peço, que eu possa buscar, que nós possamos buscar, Pai amado, a Tua presença. E na Tua presença, Pai amado, a gente possa ficar eternamente o tempo todo. Te dou graças, Pai amado, pelo Teu imenso amor, que nós não temos, Pai amado, capacidade de mensurar. Te louvo e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.